Olá, boa noite. Tudo bem com você, membro da Igreja de Língua Portuguesa de Bruxelas, ou um convidado, visitante, alguém que encontrou online o nosso link, é amigo da nossa igreja, é parente, está talvez em outro país, não na Bélgica, mas está acompanhando aí este momento de meditação, de oração, de estudo da Palavra de Deus. Um feliz sábado para você, espero que sua semana tenha sido uma boa semana e que tudo esteja indo bem com você e a sua família. Nós, mais uma vez, vamos ter um momento para orarmos e para estudarmos um pouquinho a Palavra de Deus e meditarmos sobre algum ponto importante do ensino bíblico. E antes de nós abrirmos a Palavra de Deus, antes de nós começarmos, como é costume, quero convidar você a, com reverência, orar a Deus e levar o pensamento àquele que é o autor da vida, o Criador e o nosso Salvador. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos pela semana que nós tivemos, pelas bênçãos maravilhosas que temos recebido das Tuas mãos, mesmo nos momentos de dificuldades, de lutas. Nós somos gratos a Ti por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoe neste sábado e ao estudarmos a Tua Palavra neste momento. Nós pedimos a Tua presença e bênção conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo você que está dedicando esse tempo a ouvir a Palavra de Deus, a meditar e pensar um pouco naquilo que é mais importante, né? Sem dúvida nenhuma, o nosso relacionamento com Cristo, o estudo da Bíblia, nosso relacionamento com Deus. Eu estava pensando, né, nesses dias, hoje, especial, hoje é um dia para pensarmos aqui em casa. O meu filhinho mais novo completou hoje 6 meses. E o mais velho, 22 meses. Então, em janeiro, ele completa 2 anos, né? E o nosso pequenininho, o bebê, 6 meses hoje. Eu estava pensando, nós estamos planejando uma viagem para o Brasil. Pela primeira vez eu tenho que lidar com isso, que é a primeira vez que eles vão viajar de avião. E eu sou cidadão brasileiro, né? Eu tenho meu passaporte brasileiro e tudo indica que ano que vem eu vou ter mais outras 2 cidadanias, a italiana e a belga, se tudo correr bem, tudo der certo. Minha esposa é italiana, então ela tem a cidadania italiana dela. Mas eu estava pensando, meus filhos nasceram na Bélgica, são filhos de brasileiros. A mãe é uma cidadã italiana, vem de família italiana. Então tá aqui, os 3 passaportes, né? A mãe e os 2 meninos têm o passaporte italiano, eles são italianos. Aí eu fiquei pensando a respeito disso. Primeiro que eles nem sabem o que é cidadania. Eles nem sabem o que é pertencer a um país, a uma nação, a um povo. Eles não entendem que o pai e a mãe nasceram no Brasil e têm a cultura brasileira. E eles não fizeram nada, absolutamente nada, para ter um passaporte brasileiro e ter um passaporte italiano. Para ter a cidadania italiana é uma coisa que é direito deles, simplesmente porque a mãe é, então eles também são. E eles receberam, e eles têm o passaporte italiano deles, são cidadãos italianos. Eu fiquei pensando sobre o reino de Deus. Eu estava meditando sobre isso. Nós não fazemos nada, não fizemos nada, não temos nada para merecermos fazer parte do reino de Deus. Nós nem nascemos lá, no reino dele. Pense nisso. Como meus meninos, que não nasceram no Brasil, mas são cidadãos brasileiros, têm um passaporte brasileiro, nasceram na Bélgica. Como eles não nasceram na Itália, não falam italiano, nem sabem que existe um país chamado Itália, mas nasceram na Bélgica, mas têm um passaporte italiano, são cidadãos belgas. Olha que interessante. Você e eu, apesar de termos nascido no planeta do pecado, no mundo do pecado, não temos feito nada para merecermos. E não tem nada que nós possamos fazer para merecer fazer parte do reino de Deus. Nós somos cidadãos desse reino.
olha que interessante. Porque Jesus, ele garantiu esse passaporte para você. Quando ele saiu de lá, veio aqui, viveu a nossa vida, morreu pelos nossos pecados, aí ele garantiu o direito de você ter o passaporte de cidadão do reino de Deus. Então nós somos cidadãos do reino do céu. E nós pertencemos ao reino de Deus. Por opção, por escolha. Jesus abriu a porta e tudo que nós temos que fazer é entrar por ela. É aceitar este presente maravilhoso, que é a cidadania do reino de Deus. Agora, isso se torna confuso na vida de alguns. Porque Jesus, ele deixou bem claro algumas coisas a respeito do reino dele. E ele convida a nós, seres humanos, a colocar em prática esses conceitos do seu reino na nossa vida. E o cristão, em geral, ele confunde muito isso. Ele tem uma confusão na sua mente quanto na prática e na teoria do que é o reino de Deus e o que precisamos fazer para fazer parte desse reino. Veja bem, quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele tocou nesse ponto. Mateus 6, capítulo 6, verso 10. Você conhece de cor, porque é a oração do Pai Nosso. Você conhece, sabe o que está dizendo ali. Jesus diz assim: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. O reino desse mundo, eu como um cristão, seguidor de Cristo, eu não quero. Venha o teu reino. Que o teu reino se estabeleça na minha vida, na minha casa, na minha família. Que ele faça parte da minha realidade, na minha igreja. Que seja o teu reino. Venha o teu reino até a minha vida. Jesus deixou isso claro, de que a gente deveria buscar em primeiro lugar o reino de Deus e não o reino desse mundo. Então, no Sermão da Montanha, Mateus 6,33, você também deve já ter ouvido esse verso. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas que você se preocupa aí, alimento, vestuário, manutenção da vida, um abrigo, uma casa, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Isso quer dizer o seguinte, mais um verso, antes da gente prosseguir. João 18,36, Jesus foi interrogado e a situação estava ali, né, sempre com os fariseus, ao redor dele, aquilo, aquela pressão. E aí ele diz o quê? Ele diz assim: meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo, e ele continua dizendo. Então Jesus deixou claro, o reino dele não é desse mundo. Você quer fazer parte do reino de Deus? Você quer? Ou você faz parte do reino desse mundo? Então eu vejo cristãos confusos que se dizem seguidores de Cristo, querem fazer parte do reino de Deus, mas na prática amam as coisas do reino desse mundo. E aí há uma contradição entre o que dizemos e entre o que fazemos. E é um risco muito grande ter uma vida dupla, né? Uma pessoa de duas faces. E isso todos nós corremos o risco. Então Jesus, quando diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o meu reino não é desse mundo. Ele está dizendo que a nossa prioridade deve ser essa, deve estar lá no reino de Deus. Não é aqui, é lá. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com o reino de Deus não é aqui, é lá? Bom, quer dizer que eu devo viver num mundo de fantasia, negando a realidade ao meu redor, ignorando o que está acontecendo aqui na Terra e vivendo num mundo de ilusão, mundo de fantasia, né? Criado na minha mente, que é o reino de Deus. Não, não é. Não é por aí. Primeiro, que Jesus, várias vezes, e os apóstolos, os discípulos, nos seus ensinos, deixam bem claro
que o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está aqui, já está estabelecido. Eu não preciso esperar a vinda de Jesus para viver o reino de Deus. O reino da graça, o reino do amor, o reino da salvação, o reino de Jesus já foi estabelecido por ele quando ele veio. E aí nós já podemos fazer parte deste reino desde já. Já podemos viver nesse reino desde agora. O que nós precisamos fazer? É receber a bênção, a graça, a paz, o amor de Jesus todos os dias e viver com Ele. Isso quer dizer que nós já estamos no reino de Deus. Já estamos vivendo de acordo com as normas, as leis e as regras do reino de Deus e não desse mundo. Então, as leis desse mundo de pecado já não me importam mais e eu já não sigo elas. Eu sigo a lei do amor. Eu sigo a lei da comunhão, do respeito, do altruísmo, da bondade, da generosidade, da compaixão, da misericórdia, da graça. E a lista é grande. Da paciência, né? Da perseverança, da esperança. E isso reina na minha vida, porque eu faço parte do reino de Deus, não do reino desse mundo. E aí uma mudança acontece na minha vida, porque as coisas que são importantes para mim nesse mundo já não tem mais valor, já não tem mais importância. E a mudança começa a acontecer de dentro para fora. Porque Jesus vive em mim, porque eu faço parte do reino dele. Apesar de estar aqui nesse mundo, e por isso que Jesus, em João 17, quando ele faz sua oração e ora pelos seus discípulos, e ele pede ao Pai para proteger, guardar os discípulos, estar com eles, porque ele diz, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Os discípulos de Jesus, e você é um discípulo dele, você pode estar no mundo, mas você não é do mundo. Você é do reino de Jesus, o reino de Deus, um reino superior. E essa transformação vai acontecendo quando eu tenho claro na minha mente que eu não pertenço ao reino deste mundo. Então eu não me conformo com a injustiça, eu não me conformo com a impiedade, eu não me conformo com as coisas pecaminosas ao meu redor. Os meus sentidos são elevados e eu consigo agora ter discernimento e perceber claramente que a diferença entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre aquilo que agrada a Deus e seu reino e aquilo que o desagrada. E então, isso muda tudo na nossa vida. A escritora Ellen White, ela diz que nós começamos a ter cuidado das avenidas da alma. Tudo que tem entrada no nosso corpo, na nossa mente. Tudo que vemos, ouvimos, tocamos, pensamos, dizemos, cheiramos, comemos, bebemos, falamos, é transformado e modificado pelo conceito de que eu faço parte do reino de Deus e não do reino desse mundo. E aí a mudança acontece. Eu começo a pensar no sentido das coisas. Por que eu faço certas coisas? Por que eu deixo de fazer? Há uma razão, há um motivo. E esse motivo ele deve ser nobre e ele deve ser maior do que tudo. Por isso que o cristão ele é tido como um louco, um tolo. Jesus mesmo disse, e os discípulos diziam, para o mundo o reino de Deus é loucura. Sim, porque vai contra os conceitos do egoísmo, da vaidade e do orgulho, que estão enraizados no coração pecaminoso que nós temos. Vai totalmente contra isso. Não sou eu em primeiro lugar, não é o que eu quero, não é o que eu preciso, não é o que eu gosto, mas é o próximo, é o que precisa, é o que tem necessidade, é o outro, e não eu. Então nós, se somos cristãos verdadeiros e fazemos parte do reino de Deus, somos pessoas aparentemente loucas para os outros, porque nós somos diferentes. Nós somos completamente avessos à realidade desse mundo. E as pessoas se chocam, às vezes, com a honestidade, às vezes em centavos, de uma pessoa que é cristã verdadeiramente. Porque ela não para pensar se é certo ou errado. Ela já sabe e ela age naturalmente naquele sentido. Então, como está a nossa vida?
Como está na prática o nosso cristianismo? Pertencemos ao reino de Deus ou ao reino desse mundo? Somos cidadãos de qual reino? É a nossa escolha. E Jesus já garantiu você no reino dele. Já há uma coroa de ouro preparada para você com o seu nome lá. Por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 2, verso 10, diz: cuide para que ninguém tome a tua coroa. Porque já há uma coroa para você. Mas se você não realmente abraçar o reino de Deus em tudo na sua vida, essa coroa vai continuar lá, mas o seu nome é removido e outro nome é colocado lá. Por isso que ali em Apocalipse, esse texto ele vem dizendo literalmente: cuide para que ninguém tome a sua coroa, porque ela é sua, mas você pode perdê-la. Não porque alguém vai roubar de você, mas é porque você desistiu dela. E desistiu por causa da vida prática que vivemos espiritualmente falando. Qual é o nosso alvo nesse mundo, espiritualmente falando? Qual é o nosso objetivo? Então, diante disso, é muito simples. Nós vimos Jesus estabelecer o reino dele não é desse mundo, nós devemos buscar o reino dele em primeiro lugar, nós devemos orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tudo que faz parte deste mundo, mas não fará parte do reino de Deus, gradualmente deve ser abandonado, deve ser deixado de lado. Se não faz parte do reino de Deus, por que eu vou perder tempo com isso? Por que eu vou estar me envolvendo com isso? Então, você e eu precisamos fazer uma análise da nossa vida. Tudo ao nosso redor e tudo que tem valor, importância, tudo que é prioridade para nós, e é onde nós gastamos nosso tempo. E aí você pense a respeito de cada coisa que você faz durante o dia. Ore a respeito disso e peça a Deus: me dê discernimento para eu poder entender a diferença do certo e errado na minha vida. O que faz parte do teu reino e o que não faz parte do teu reino. E você peça a Deus. E aí você vai analisando onde eu tenho gastado o meu tempo. O que é prioridade, o que é mais importante para mim. Faz parte do reino de Deus ou não? Se faz parte do reino de Deus, então faça mais disso. Abrace mais isso. Gaste mais tempo com isso. Se dedique mais a isso. Se não faz parte do reino de Deus, não fará parte do reino de Deus, não estará lá. Por que perder tempo com isso? Tempo é precioso. E ninguém está ficando mais jovem. A gente só vai adiante, envelhecendo, envelhecendo. E envelhecer é obrigatório. Agora, crescer espiritualmente é opcional. E é uma escolha que nós temos que fazer. Muitas coisas da minha vida foram abandonadas e foram mudadas com esse pensamento. Não é importante. Não é importante para o reino de Deus, então por que eu vou gastar tempo com isso? E as pessoas às vezes não entendem. Elas olham para nós e acham a gente meio estranho. Mas tem muita coisa a mais ainda que eu devo me aperceber, mudar, abandonar para estar no reino de Deus. Agora, aqueles que vivem no reino de Deus estão em outra dimensão. Estão num plano superior. E vivem essa vida de outra maneira, de outra forma. Quem olha aparentemente pensa, é uma pessoa normal, trabalhando, vivendo. Mas ela tem outros objetivos. E ela consegue perceber a vontade de Deus. E a vida dela tem um outro sentido. Então, esta pessoa que já está no reino de Deus, ela consegue ter um relacionamento, uma comunhão mais íntima com Deus, ouvir a voz de Deus e ser guiada por Ele nos passos da vida. Outra coisa interessante que acontece com aqueles que estão no reino de Deus é um efeito desta presença no reino de Deus que acontece com cada um que já está lá. É que essas pessoas se reconhecem. É muito interessante. Temos muitas sociedades pelo mundo, clubes, pessoas que se identificam pelos seus gostos. E nós vemos pessoas que fazem parte de tribos, o pessoal que só se veste de preto e
a maneira que deixa o seu cabelo e até a maquiagem que usa, e eles passam pela rua e se reconhecem. Torcedores do mesmo time, usando a camisa do time, passam pela rua e até se cumprimentam, não sabem nem quem é o outro, mas eles se cumprimentam por quê? Porque eles têm algo em comum, eles fazem parte daquele mesmo grupo. Aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles se reconhecem, porque eles têm o mesmo espírito, e o espírito atrai. E aí é uma atração, uma amizade, uma conexão entre essas pessoas que fazem parte do reino de Deus. Eu quero concluir revendo com vocês Mateus 6,10. Jesus disse, na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus 6,33, ele nos aconselha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as coisas serão acrescentadas. Não tem nada mais importante do que o reino dele. João 18,36, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Então, se as coisas que você está pensando que são importantes para você, são desse mundo, não fazem parte do reino de Deus, precisamos abandonar, precisamos priorizar. Mas em Mateus 3, verso 2, nós ouvimos o seguinte, de Jesus, arrependa-se, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Eu não creio que há um verso mais próprio, mais apropriado para nós hoje do que esse. Jesus dizendo para você e para mim, o reino de Deus já chegou, ele está aqui. Mas o reino, esse reino espiritual, ele já está aqui, nós fazemos parte dele, mas o reino físico, real, que é a nossa mudança de lugar, daqui da terra, para o reino literal de Deus, está muito próximo. Muito próximo. Quando Jesus disse isso, ele estava querendo dizer, olha, eu sou o Messias, o Filho de Deus, eu vim aqui e eu vou morrer na cruz do Calvário por vocês. E eu vou estabelecer o meu reino nesse mundo, fazendo isso. Então ele estava dizendo, meu reino está próximo. Mas hoje, eu penso a respeito desse texto, Jesus está dizendo para nós, para você e para mim, arrependa-se. Arrependa-se e aceite o meu reino. Porque o reino de Deus está muito próximo. Mais uma vez, esse verso, essas palavras de Jesus que foram tão significativas naquele momento, elas também são tremendamente significativas hoje. Arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo, está chegando. Não temos mais com que perder tempo, não temos mais para onde ir. É o momento da entrega total ao nosso Deus. Que o reino de Deus venha à sua vida, à sua casa, à sua família, ao seu trabalho, aos seus estudos, na sua igreja, na sua comunidade. Que ele seja o primeiro lugar, o reino de Deus, na sua vida. Você vai sentir a diferença, vai sentir a bênção de um reino que não é deste mundo. O reino de Deus, literalmente falando, está próximo. Que Deus abençoe você. Vamos orar e depois eu tenho uma pequena propaganda para fazer para você. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelas bênçãos que nós recebemos, pela Tua presença na nossa vida. Continue nos abençoando, para que o Teu reino faça parte do nosso coração, da nossa mente, das nossas prioridades. Nós queremos viver no Teu reino desde já, pois Ele já está aqui, quando Jesus veio e estabeleceu nesta terra. Abençoa-nos, nossa família, nossa igreja, nossa casa, em tudo que fizermos, onde formos, que estejamos na Tua presença, vivendo no Teu reino. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos e pedimos um bom sábado e um bom descanso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer um convite a você. Neste sábado temos um pregador convidado, pastor Rafael Luz, é um pastor na Inglaterra. Mas eu quero convidar você para o mês de dezembro, que será um mês muito especial na nossa igreja. Não perca nenhum sábado. Se você não puder assistir, assista depois, vai ficar gravado na página do Facebook da nossa igreja. Serão pregadores poderosíssimos, os melhores que nós tivemos nesse ano, ou teremos, porque será em dezembro. No primeiro sábado de dezembro nós teremos o pastor Carlos Campitelli. Ele é o departamental jovem da divisão sul-americana. Então, o líder jovem da divisão sul-americana, todos os países da América do Sul,
Ele é o responsável, é um pastor argentino, já pastor há muito tempo no Brasil, um amigo meu, e ele vai trazer uma mensagem muito especial para nós no primeiro sábado de dezembro. No segundo sábado de dezembro, nós teremos um outro grande pastor e pregador, um amigo meu também, Cleiton Feitosa. Ele foi pastor, foi presidente da associação no Egito, e ele mora nos Estados Unidos há muitos anos, é pastor lá. Ele tem uma experiência com Deus tão profunda e maravilhosa que você não pode perder. O segundo sábado de dezembro. Ele teve um câncer, alguns de vocês já sabem do que eu falei, tem um grupo de pessoas orando por ele. O câncer se desenvolveu na sua perna esquerda e ele, já há 10 anos mais ou menos, ele vem lutando com isso. E chegou um momento que precisou amputar a perna, ele não tem a perna esquerda. E já convidei, ele é possível que no próximo ano, se o Covid permitir, mesmo com a perna mecânica, ele venha a Bruxelas visitar a nossa igreja. Ele vai contar um pouco da sua experiência com Deus. Mas o câncer se espalhou e já apareceu metástase em outros 2 órgãos. Mas as orações dos irmãos, dos amigos que têm orado, têm ajudado e o câncer não tem progredido, na realidade tem diminuído. Ele vai trazer essa mensagem no segundo sábado de dezembro. No terceiro sábado de dezembro, nós teremos o pastor Paulo Rabelo, outro amigo meu que é missionário em Amman, na Jordânia, já há 6 anos. E ele vai contar experiências fantásticas de lá. No mês de janeiro ele está indo para o Kuwait, outro país ali do Oriente Médio. E ele com a sua esposa, 3 filhos, foram para lá, aprenderam árabe e tem um ministério, um trabalho fantástico na Jordânia. E o último sábado de dezembro é surpresa. Então não perca o mês de dezembro. Todos os sábados nós teremos grandes pregadores com grandes mensagens. Esse ano foi um ano especial com pregadores maravilhosos de vários lugares, mas o melhor ficou para o final. E o mês de dezembro é imperdível. Então eu vou pedir para o pessoal da comunicação da nossa igreja já começar a anunciar, já começar a fazer a propaganda. E você que tem amigos, que frequenta online a nossa igreja, a nossa página, convide outros, chame, porque realmente vai ser um mês muito especial. Que Deus abençoe você, um feliz sábado, um bom descanso, e amanhã eu espero que você esteja disposto a adorar a Deus conosco, mesmo online. Um abraço a todos, uma boa noite.